Olha só quem apareceu. Salve pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Victor e finalmente eu parei para poder gravar o vídeo a respeito do primeiro livro que eu li no ano, né? Para quem tá chegando agora e não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui passando nos cards embaixo sobre os livros que eu separei como meta de leitura para 2021 e também a playlist, no caso, com os livros que eu já resenhei, já fiz uma vídeo resenha, né? Que eu tô chamando de vídeo resenha, não sei se esse nome existe. Enfim, e para você que está me acompanhando, vou atualizar já o que é que eu estou lendo no momento, o que é que eu tenho feito. E de antemão eu vou pedindo desculpa pela demora a todos vocês aí. Apesar do atraso, eu já li o terceiro livro do ano, que é esse aqui, O Dilema do Porco Espinho, do professor Leandro Carnal. Vai ter vídeo dele sim também, só não sei quando ainda, né? E estou finalizando a quarta leitura do ano, que eu tinha escolhido A Revolução dos Bichos, que é um livro que eu li há muito tempo atrás e decidi reler esse ano, em 2021. Estou no finalzinho dele, mas eu estou demorando um pouquinho mais para finalizar por conta de umas pendências de faculdade, final de semestre, vocês sabem como é, eu imagino. E também porque eu estava intercalando com algumas outras leituras, como por exemplo a minha nova aquisição ali, que está ali no fundinho, que são os mangás de Fullmetal Alchemist. Não sei se vai ter vídeo dele, não planejei nele, não pensei em falar nele ainda, sobre eles ainda, a não ser que vocês acham a ideia interessante. Então comenta aqui embaixo, já aproveita, né? E também comecei a ler esse livro aqui recentemente, A Realidade em Jogo. Então não sei também se ele vai entrar como livro de meta para 2021, se vai ter vídeo nem nada. Eu estou mesmo intercalando essas leituras. Primeiramente, eu gostaria de falar como foi que eu conheci o livro Labirinto do Fauno, como foi que eu cheguei até ele, né? Na verdade, eu não conhecia o livro do Labirinto do Fauno. Para quem não sabe, Labirinto do Fauno se trata de um filme. Então vou falar uma curiosidade que eu descobri depois que li o livro também. Mas enfim, eu descobri esse livro aqui depois que eu estava conversando com o meu amigo House, o grande Carlos Henrique. Depois que eu comprei Coraline, essa edição aqui de Coraline, também da mesma editora Intrínseca, né? E é tanto que você pode ver, se vocês aí já acompanharam, ou já leram, ou tiveram a oportunidade de pegar esse exemplar aqui de Coraline, você vai perceber que ele é muito parecido em termos assim de diagramação com o Labirinto do Fauno. Aqui no caso de Coraline, por exemplo, as páginas nas laterais são roxas, tem alto relevo também na capa, esse tipo de coisa. E aí eu comentei com o House que eu falei, pô cara, comprei Coraline na pré-venda. E aí, poxa, essa edição de Coraline parece muito com a do Labirinto do Fauno, muito bonita também, você já viu? E aí foi aí que eu conheci o Labirinto do Fauno em livro. Muito semelhante, como eu falei, da mesma editora Intrínseca, capa muito bem feita, capa dura inclusive, alto relevo. No caso do Labirinto do Fauno também existem elementos que remetem à história do Labirinto do Fauno, né? Tipo, aqui você pode ver um dos personagens que se chama o Homem Pálido, esse tipo de coisa também. As laterais, nesse caso aqui, são meio... acho que é um verde isso aqui, né? É verde como todo o livro. Acho que é por conta do vestido da personagem. Acho que quiseram dar essa temática também. É um livro ilustrado, diferentemente de Mirta Vento Amarelo, que foi o vídeo anterior que eu falei. As ilustrações nesse aqui me agradaram bem mais, acho que pela quantidade também e tudo. Mas convenhamos, né? A gente sabe também que esse tipo de trabalho torna também o exemplar um pouco mais caro, esse tipo de coisa. Eu acredito que seja por conta disso também que não rolou lá. Mas enfim, igualmente bom livro também. Quem quiser conferir, só chegar no outro vídeo anterior. Eu vou mostrar algumas ilustrações então aqui do livro, mostrar o livro por dentro. Ele também vem um marcador de fitilho, né? Acho que é fitilho o nome disso aqui. Essa fitinha aqui, então você não precisa se estressar em como vai marcar suas páginas, afinal de contas ele já vem com um marcador também. Então é isso. Enquanto beleza externa, capa, tudo, eu não tenho o que falar, o livro realmente é muito bom. As artes, como vocês podem ver, tá passando aí agora na tela, são artes muito bem feitas, né? O desenho é muito bem feito, as ilustrações muito bem feitas. E então é isso, eu conheci o Labirinto do Fauno através de uma conversa com o meu amigo House. Então aqui um detalhe spoilístico. Eu não sei nem se a palavra spoilístico existe, mas enfim, a gente vem de spoiler, né? Eu inventei agora. Um detalhe que eu achei interessante pontuar, eu preferi o Labirinto do Fauno, do que Coraline. Me desculpa, meu gamer, mas eu preferi. Eu estou sentindo uma treta! Mas assim, vamos ver se minhas impressões agradam aí, ou vocês concordam ou discordam. Embora eu sei que são mundos diferentes, autores diferentes, esse tipo de coisa, o Labirinto do Fauno acabou me agradando mais, me tornou uma leitura mais prazerosa do que Coraline. Minha intenção aqui não é fazer um comparativo entre qual é melhor, qual é pior nesse sentido, não mesmo. Na verdade, nem vou mais citar Coraline. E vamos ver se as impressões que eu cito aqui, o enredo talvez também, agradem ou vocês concordem, vocês que estão assistindo aí concordem ou discordem comigo. Não tem problema, o que vocês acham aí, qual é melhor, qual é pior, enfim, qual é que te agradou mais. Comenta também aí que vai ser interessante a gente trocar essa ideia. Mas vamos lá falar especificamente do Labirinto do Fauno,
vou deixar Coraline de lado e vou focar nesse livrinho aqui, beleza? Sem mais delongas, vamos finalmente falar sobre o Labirinto do Fauno, que é o objetivo desse vídeo. Como já tem um tempinho que eu li esse livro, como eu falei ali no início do ano, muito provavelmente já há detalhes que eu esqueci, então vou falar dele de um aspecto assim mais geral, né? Espero que vocês curtam o vídeo e vamos nessa. Aqui entra uma vinheta legal, que eu não fiz ainda. Antes de falar da história propriamente dita, eu gostaria de pedir desculpa por qualquer barulho que vocês ouvem externamente, porque de repente meus vizinhos resolveram fazer algumas reformas. Enfim, e além disso, eu queria trazer uns pontos a respeito do Labirinto do Fauno que eu descobri enquanto li e depois que eu li também. Como eu citei no início desse vídeo, o Labirinto do Fauno também tem um filme. Na verdade, o filme é anterior ao livro, né? O filme, se eu não me engano, ele foi lançado em 2006 e é de direção de Guilherme Del Toro. Com certeza vocês já devem ter visto algum trabalho do Guilherme Del Toro por aí. Como, por exemplo, na Netflix tem a animação, acho que é Caçadores de Troll, que também é dele, né? E o que é o fato que eu quero trazer aqui? Ao contrário dos vídeos e dos filmes que a gente costuma ver por aí, por exemplo, Harry Potter, existem os livros que depois originaram os filmes. E Percy Jackson também existem os livros que depois originaram os filmes. Que os filmes não sejam lá tão bons, mas ainda assim, né? Foram baseados nos livros. Esse aqui é um caso contrário a isso. É um filme que originou um livro. Pode ter outros por aí que façam isso também, mas esse especificamente é o primeiro que eu leio que seja dessa forma. E eu curti bastante essa dinâmica aí. Apesar do filme ser de 2006, se você está querendo assistir procurando efeitos especiais do tipo Guerra Infinita, né? Aqueles efeitos computadorizados, muito provavelmente você não vai achar pelo ano, claro, foi em 2006, já tem aí um tempinho, mas não só isso, o próprio Guilherme Del Toro, ele evitou utilizar computação gráfica para poder gravar o vídeo. Então, o máximo de efeitos especiais que você vai encontrar ali, ele tentou fazer de forma física, digamos assim, né? Como é que eu sei disso tudo? Eu achei um vídeo bastante interessante aqui no YouTube, vou deixar ele aqui na descrição, do Pipoca e Nanquim, onde eles contam um pouco sobre o trabalho do Guilherme Del Toro, tanto no filme quanto no livro, e é um vídeo realmente que vale a pena assistir. Depois desses aqui, vai lá, corre e dá uma conferida. Eu espero que vocês gostem também. Então vamos lá agora ao enredo, né? A história começa quando Ofélia e sua mãe estão se mudando para uma casa na floresta. No caso de Ofélia, mais especificamente, ela não está indo por vontade própria, mas sim por livre e espontânea pressão. Ela é órfã, no caso Ofélia, né? Ela é órfã de pai e sua mãe, ela está grávida de um militar. E por isso ela está se mudando para essa casa na floresta, onde está ali a base instalada do Capitão Vidal, esse tal sujeito militar. Ofélia, mais especificamente, não gosta nada desse sujeito, eu acho que não à toa, né? Durante o trajeto, Ofélia inclusive diz que não gosta do sujeito. Mas a mãe chega e diz para ela algo do tipo que esse mundo para as mulheres sozinhas é ainda mais perigoso e por isso que ela precisa de um homem. Então acho que minha mãe estava apaixonada pelo tal Capitão Vidal, mas sim ali por medo ou coisa desse tipo, desse mundo violento, principalmente para as mulheres. Então esse livro aqui também é um livro, uma obra no modo geral, porque também tem um filme que trata de assuntos bem importantes. Localizando na história, no caso no tempo, né? Ela acontece na Espanha, se eu não me engano, durante a Revolução Espanhola, entre ali 1939 e 1940, se eu não me engano. Então é uma obra que intercala aí fantasia com o mundo real de uma forma bem intrigante, né? Ofélia, por sua vez, é uma criança que gosta bastante de ler. Eu acho que também seu pai incentivou bastante isso nela. Então, é uma criança que gosta de estar lendo livros, e mais especificamente livros de fantasia, desse mundo fantástico. E olha só que interessante, acaba que a vida de Ofélia também se transforma em uma história de fantasia. Enquanto eles estavam então para essa casa na floresta, durante a caminhada, o trajeto, eles precisaram fazer uma parada no bosque. Eu não lembro bem por que fizeram essa parada, mas o fato é que fizeram. E durante essa parada que fizeram no bosque, Ofélia, como toda boa criança, vai explorar algumas coisinhas ali ou outras, né? E se eu não me engano, ela encontra algum objeto no chão, algo parecido com um olho, um portal assim também esculpido e tudo mais, onde ela percebe que falta um olho em um fauno. Acho que é um fauno que aparece, um rosto de um fauno assim que aparece. E ela então coloca esse olhinho e se manda depois, né? Ela e a mãe, a carruagem, enfim, toda a comitiva segue em viagem. Acontece que Ofélia não sabe, mas ela ativou aí uma espécie de magia há muito tempo adormecida, né? E aí começa toda a nossa história fantasiosa a se misturar com a vida da pequena Ofélia. Fantasiosa não, fantástica.
Chegando na nova casa, Ofélia sempre vai ter umas desavenças ali com o Capitão Vidal. Afinal de contas, ela não considera esse sujeito como pai, e ele realmente não é. E também não é um sujeito muito simpático. Então sempre vai rolar aquelas desavenças, a mãe respeite, ela não quer, esse tipo de coisa vai estar ali rolando. E adiantando alguns pormenores da história, afinal de contas, não quero estragar para vocês aí que nunca assistiram e quer ler ou quer assistir o filme, o Labirinto do Fauno. Uma certa noite, uma espécie de besouro aparece para a pequena Ofélia no quarto dela e se revela ser uma fada. Convida Ofélia que a siga até um bosque, algo assim nesse sentido, onde um fauno se revela e conta sobre essa profecia que ela despertou naquele ato lá que eu falei no bosque, né? Que ela bota o olho no portal. Então conta sobre um reino subterrâneo no qual ela é uma princesa que está sendo há muito tempo esperada e tererê, tarará, não vou contar aqui também esses detalhes todos. Para que a Ofélia volte ao seu reino, né? Ao seu reino que é por direito, ela precisa fazer 3 missões. Aí o fauno vai conversando e explica o que são essas missões. Ofélia, que está cansada desse mundo real, um mundo violento, onde ela está vivendo em um lugar que ela não quer, com pessoas que ela não quer. É claro que ela se vê, além de ser uma criança e curiosa, ela quer realmente voltar pro lado dela, se sentir amada novamente, se sentir em casa. A Ofélia até tenta contar algumas coisas dessas para os adultos, mas é aquela história de sempre, né? Fadas não existem. Então, muitas coisas ali ela faz sozinha, escondida da mãe e dos outros adultos. Tá rolando aquela treta que eu falei, né? Entre os rebeldes e os militares também, que são em tempos simultâneos, né? Então, tem toda essa trama acontecendo de uma única vez, em uma única história. Aqui eu gostaria de abrir um rápido parêntese, o qual eu chamaria de parêntese técnico, porque infelizmente a segunda câmera que eu estava utilizando para gravar está com a bateria viciada e acabou de descarregar. Então a qualidade de imagem vai se manter como está aqui agora. Enfim, vamos voltar ao vídeo. Depois de ter ouvido toda a história contada pelo fauno sobre o reino subterrâneo, o que é que aguarda, quem é Ofélia, quem é ela mesma, né? Na verdade, o nome enquanto princesa é outro nome. Ofélia é tipo a encarnação dessa princesa ao longo de gerações e séculos. Ela aceita cumprir essas missões do fauno, recebe dele uma espécie de livro mágico, onde as letras nas páginas são invisíveis e se revelam em determinados momentos. Eu não lembro bem agora quais são os momentos que se revelam, mas o fato é que se revelam. Então, são essas missões que a Ofélia aceita fazer, né, que ocorrem aí os pormenores da nossa história fantástica. Lembrando que a Ofélia também aceita fazer isso porque ela é uma criança num contexto muito complicado. Ela simplesmente quer ir para um lugar que pareça para ela realmente ser melhor, onde ela se sinta dentro de casa, amada, e mais que isso, ela tem saudade, muita saudade do pai, que era a pessoa que para ela eu acho que era mais importante, porque acreditava nela, acreditava também no mundo fantástico, esse tipo de coisa. Então a Ofélia quer ter isso de volta. Como eu disse anteriormente, minha ideia não é pormenorizar tantos detalhes da obra assim. Afinal de contas, já tem um tempinho que eu tive contato com ela, então uma coisa ou outra pode me fugir à memória assim. E também não quero estragar surpresa para ninguém que não conhece ainda o Labirinto do Fauno e ficou instigado a conhecer, certo? O fato é que nesses rolês todos que está acontecendo, tanto no mundo real quanto no mundo fantástico, né, naquelas missões de Ofélia, realmente torna a história bastante interessante, né? E aqui eu vou pontuar outro detalhe em relação ao livro, em comparação ao filme. E além disso, tem personagens muito bem trabalhados, né? Em alguns momentos você vai ficar achando que o Fauno é carrasco demais. Espere até conhecer o Homem Pálido, que é um outro personagem bastante assustador. E se você acha esses dois personagens assustadores, fique atento ao Capitão Vidal. Então, de uma forma geral, todos os personagens são muito bem trabalhados. A história também, ela é toda amarradinha, muito interessante nos dois aspectos, no real e fantasia. Você pode estar se perguntando nesse exato momento, tá, eu leio o livro ou vejo o filme? Qual faço isso primeiro? Assim, tanto faz. Qualquer um dos dois são obras realmente muito boas. Além disso, é claro que o livro é um tipo de mídia diferente, permite, sei lá, acrescentar umas coisas que o filme ainda não podia, ou coisa desse tipo. Então, aqui dentro do livro, você vai ter alguns capítulos contando, por exemplo, como surgiu o Fauno, como surgiu o Homem Pálido, que é como se fosse memórias de um passado muito distante, ou às vezes não tão distante assim, que foi possível ser acrescentadas no universo. Mas tanto ler o livro quanto ver o filme, afinal de contas, o livro foi escrito com base no filme, ou seja, ele é muito fiel a isso. E uma coisa que eu disse no início, que eu esqueci de dizer no início do vídeo, é que eu falei tanto, Guilherme Del Toro, mas esse livro aqui ele foi escrito também pela Cornélia Funk. Eu não conheço assim obras de uma da autora, mas ela tem uma trilogia que faz parte assim de minha lista, de não sei quando que eu vou ler, mas está há muito tempo na minha lista também de livros,
que é o Mundo de Tinta, né? Provavelmente alguém já deve ter assistido ou ouvido falar do filme Coração de Tinta, se não me engano é Coração de Tinta o nome do filme. Então, eu não conhecia as obras delas, mas a escrita de um modo geral foi feita pela Cornélia e é muito bem feita. Eu acho que eu fiquei com ainda mais vontade de ler as obras delas depois desse livro aqui. E eu espero que seja tão boa quanto também, né, a narrativa e tudo mais. Eu acho que isso também ajudou a me envolver com a história. Além disso, claro, né, é uma história muito boa, vale muito a pena vocês conferirem o Labirinto do Fauno. Essa parte do vídeo seria a qual eu falaria minhas impressões sobre o Labirinto do Fauno. Mas eu acredito, pelo menos me pareceu que eu falei com tanta empolgação do Labirinto do Fauno, que não resta dúvida de que vale a pena conferir, seja o filme, seja o livro. Então não perde tempo, se você está final de semana livre aí, o próximo final de semana, confere o Labirinto do Fauno, né, se você não tem um livro ainda. Ou se está com dúvida qual livro comprar para ler no próximo mês, o Labirinto do Fauno é sim uma boa pedida. Bem acabado, né, com as artes muito bonitas, é um livro bonito tanto de estar na estante quanto também de conteúdo. Vale sim a pena o Labirinto do Fauno. Então é isso, pessoal, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham curtido esse vídeo aqui de uma maneira geral. Se vocês concordam ou discordam com minhas impressões, se você que já leu ou ficou instigado também a ler, não deixa de interagir aqui no espaço dos comentários, vamos trocar essa ideia. Acho que curtir também esse vídeo aqui vai me ajudar bastante a continuar esse projeto e a produzindo outros materiais, outros vídeos, que por sinal, para o próximo episódio, né, que eu vou estar falando aí sobre o Dilema do Porco Espinho, eu penso também em fazer uma espécie de podcast, né, paralelamente. Então bora ver se vai dar certo. Comenta aí sobre o que você acha sobre essa ideia de um podcast também, beleza? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, meus contatos estão aqui embaixo e a gente se vê nos próximos vídeos.